Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Vou bater um papo agora com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná. E vamos falar a respeito do manejo de plantas daninhas. Alfredo, prazer ter você aqui no programa para falar de um assunto que está sempre na boca do produtor rural, né? Com certeza. A parte de plantas daninhas está aí nos últimos anos cada vez mais pronunciada. Ficou por um tempo aí na época da soja RR, geração RR, né, um pouco de lado, né? Ficou fácil, digamos, foi confortável por um tempo controlar a planta daninha, mas nos últimos anos tem crescido muitos problemas de plantas daninhas, né? A gente vai tentar falar um pouco sobre isso na sequência. E aí esse assunto vem ganhando protagonismo nesses últimos anos, né? O manejo de plantas daninhas. O que foi que esse conforto acabou tão rapidamente? Eu acho que o produtor esperava que isso fosse para sempre, né? Sim, infelizmente, né, nada de bom é para sempre, né? Então, assim, algumas coisas, outras fases que a gente fala, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? A gente já falava da soja RR, não usar só glifosato, usar pré-emergente, rotacionar mecanismos de ação, mas a soja RR veio com muitos benefícios, né? O glifosato trouxe inúmeros benefícios, facilidades para o produtor rural, economia para o produtor rural, então trouxe vários pontos positivos e criou essa zona de conforto. E aí, durante a zona de conforto, aí surgem os problemas, né? Pressão de seleção, vários casos de plantas daninhas resistentes a glifosato e resistentes a outros herbicidas que já tínhamos no passado. Isso foi se acumulando, foi se somando, casos de resistências múltiplas, que a gente chama, e aí ficou mais difícil controlar a planta daninha, mais difícil do que no passado, mais difícil do que na época do meu pai, por exemplo, década de 80, 90, né? Os problemas foram se somando e hoje a gente tem no campo aí plantas daninhas aí que são praticamente monstros aí que a gente não consegue controlar com quase todos, né? Herbicidas aí que a gente tem, pensando em herbicidas de pós-emergência, né? O Brasil, logicamente, que é um país de dimensões continentais, tem diferenças muito grandes em cada uma das regiões, mas quais são os maiores fantasmas em termos de plantas daninhas hoje do produtor rural, se for pegar de norte a sul do país? A gente vai ter várias espécies de plantas daninhas, pensando nas mais problemáticas vão ser as resistentes a glifosato, por exemplo, ou outros herbicidas. Temos as tolerantes também, né? As tolerantes a herbicida, tem a diferença de tolerância e resistência, né? Tolerância é aquela planta daninha que tem uma característica inata, né? Ou seja, desde que o herbicida veio já não controlava bem aquela planta daninha, então é tolerante. Já a planta daninha resistente é aquela que tinha um bom controle, mas a partir de um dado momento, por uso sucessivo no mesmo produto, várias vezes, por vários anos, teve uma pressão de seleção que selecionou biótipos resistentes, né? E aí tem aumentado muito, tanto as tolerantes quanto as resistentes, né? As tolerantes eu posso citar, por exemplo, a corda-viola, a trapoeraba, que são tolerantes ao glifosato. Resistente, planta daninha resistente, que tem aumentado muito, por exemplo, o capim amargoso, né? O capim pé de galinha, a buva, tem aumentado muito nesses últimos anos, caruru e tantas outras que têm casos de resistência, ou a glifosato e outros produtos, ou a outros produtos como inibidores da ALS, alguns graminicidas, né? E isso vai se somando esses problemas, dificultando o manejo de plantas daninhas, deixando mais caro e mais complexo. Dificultou a vida dos técnicos também? Com certeza. Veio essa zona de conforto, né, com a soja RR, e aí essa zona de conforto assim, trouxe facilidades, benefícios, como eu comentei, né? Então, assim, as facilidades e benefícios, aí assim, tava glifosato, controlava tudo, basicamente, em resumo, né? E aí, assim, a gente esqueceu um pouco como identificar a planta daninha, como mensurar algumas coisas, fazer o levantamento fitossociológico no campo, de utilizar diferentes mecanismos de ação, de utilizar pré-emergente, que era muito comum no passado, e ficou muito no glifosato, né? E aí, assim, agora que saiu dessa zona de conforto, muitos técnicos, isso não é uma crítica de forma nenhuma, né? Eu falo por mim mesmo, né? Tem uma dificuldade, às vezes, de identificar quais são as espécies, diferenciar uma da outra e conseguir posicionar a melhor ferramenta, conseguir rotacionar herbicida, conseguir fazer algumas associações de herbicidas que eram comuns no passado, algumas moléculas, e aí ficou esquecido. E, de novo, usar mais pré-emergente, que era comum no passado e hoje ficou um pouco de lado, né? Mas está voltando agora com força de novo. A soja é a principal cultura brasileira e quais são as principais interferências das plantas daninhas na soja? Pensando nas principais interferências, hoje a soja, a gente está passando aí de 40 milhões de hectares de soja, né? Então a nossa grande cultura, o nosso carro-chefe hoje do agronegócio brasileiro é a cultura da soja. E aí, assim, interferência vai ter, essas plantas daninhas vão interferir. No caso da soja, não só para soja, para milho e para outras culturas, mas falando de soja em específico, né? Nossa principal cultura, como comentado. Ela cada vez com um ciclo mais curto, teto produtivos mais altos. Isso com o melhoramento genético, com os avanços genéticos que a gente teve nas últimas décadas, né? A gente alcançou tetos produtivos muito altos com a soja e ciclos mais curtos, o quê? Para a gente poder tirar a soja e fazer um milho segunda safra, milho também depois da soja, para poder ter as duas culturas no nosso sistema de produção. De novo, ciclo produtivo mais curto, né? Teto mais alto,
ela ficou mais sensível à competição. E aí, ao mesmo passo que a soja está mais sensível, com tetos produtivos mais altos, ciclos mais curtos, as plantas daninhas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais adaptadas ao ambiente. E aí causam mais perdas de produtividade. Perdas de produtividade que podem alcançar patamares muito altos. A gente sempre comenta isso, né? O produtor tem que estar mais atento, né? De novo, comenta como família de agricultor, como filho de agricultor, né? Que muitas vezes o produtor perde mais do que ele acha que perde com a planta daninha. Ela está lá competindo por água, luz, nutrientes, espaços, liberando substância celulopática no meio, interferindo com a cultura. E essa interferência, até dá para falar em alguns números, né, algumas cifras, né? A gente tem vários trabalhos de mensurando a interferência das plantas daninhas na cultura da soja, por exemplo. A buva, que hoje é uma das plantas daninhas folhas largas mais problemáticas a nível de Brasil. Porque a buva, que a gente acabou de falar de resistência, a buva, hoje temos buva resistente a glifosato, inibidores da ALS e, mais recentemente, a inibidores do fotossistema 1 paraquat e diquat, inclusive a nossa equipe que descobriu esse caso de resistência no Paraná, a partir de 2015 e 2016, nossa equipe de colaboradores, e, mais recentemente, a buva resistente a 2,4-D também temos em alguns pontos do Brasil. Né? Então, essa buva é um monstro hoje, e pensando em perda de produtividade, a gente mensurou com vários trabalhos, dissertações de mestrado orientados nossos, TCC e outros trabalhos de iniciação científica. Em média, a gente tem pelo menos 14% de perda de produtividade com uma planta de buva por metro quadrado. Então, pensando onde não tem buva, área limpa, com uma média ali, uma planta por metro quadrado. Então, a gente tem vários experimentos, isso é um conjunto de 6 experimentos que a gente teve, né? 3 em 2 safras, causando perda de 14%. Isso vai dar, em áreas que vão produzir próximo a 4 mil quilos por hectare, vai dar perda de 9 sacas e meio por hectare, com uma planta de buva por metro quadrado. Se a gente for aumentando para 4, 6, 8 plantas, a gente pode chegar a 50% de perda, 48%, 50% de perda. Então é uma perda muito, muito grande. Isso vai para casa dos bilhões em termos de prejuízo, né? Com certeza, a gente perde bilhões por ano com prejuízo. Então, isso falando de buva, né? E a gente isso é média de 6 experimentos, por exemplo, esse dado que eu acabei de citar de 14%, né? Perda de 14% com uma planta de buva por metro quadrado. Mas a gente tem experimentos mais recentes na safra passada e retrasada, que foram safras que algumas regiões do Brasil tiveram déficit hídrico, né? Teve seca, estiagem. E aí, com a estiagem, a planta daninha está mais adaptada do que a cultura, que é mais sensível. Então, tivemos perdas aí de 20%, 23%, até 29% com uma planta, por exemplo, de buva por metro quadrado. E a gente vai para outras espécies, por exemplo, capim amargoso ou capim pé de galinha, que formam touceiras. Quando a gente tem uma touceira por metro quadrado, a gente perde mais de 20% de produtividade, certamente. Outros capins, né, se enquadram nessa mesma lógica. Quando a gente vai para caruru que é uma planta daninha folha larga, e C4, caruru que a gente tem no Brasil, Amaranthus palmeri no Mato Grosso, né, restrito ali, e no sul do Brasil, e subindo já, Amaranthus híbrido com resistência a ALS e glifosato, a gente chega a ter perdas de produtividade de 20% a 40%, com uma planta por metro quadrado. Então são perdas absurdamente altas, pensar no valor que está hoje a saca de soja no mercado. Você citou aí os pré-emergentes. Qual a importância do manejo da planta daninha com o pré-emergente? E é importante, pensando em pré-emergente, né, pré-emergente e pós-emergente, também muitas vezes a gente posiciona o produtor, usa mais pré-emergente, e ele fala é caro. A gente não tem que pensar que é caro, a gente tem que pensar como investimento. Como eu acabei de citar agora, né, a magnitude estratosférica das perdas de produtividade que a gente tem com a competição das plantas daninhas, com a interferência das plantas daninhas, como mostrei a buva, capim amargoso, capim pé de galinha, caruru, então as perdas são extremamente grandes. Então ele tem que pensar que se ele não investir bastante no manejo das plantas daninhas, ele vai perder muito. Então é um investimento, isso não é custo, isso não é gasto, não é dinheiro jogado fora. Pensa, eu vou gastar com herbicida, é caro. Não, isso não é caro. Se você comprar o bom produto, posicionar bem, isso é um investimento. Por quê? Ele vai te dar um retorno muito maior depois. Você vai deixar de perder. Isso é importante. Você vai deixar de perder com a competição, com a interferência. E o pré-emergente é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ele vai estar auxiliando desde o começo, ali como o próprio nome já diz, na pré-emergência. Ele não vai estar deixando essa planta daninha emergir, ou ela vai emergir depois de um tempo, ela está no espectro de controle desse pré-emergente, ela vai ser controlada. E aí você vai fazer o pré-emergente na maioria das situações próxima à semeadura da cultura. No caso a soja, plante, aplique e plante. Então, com um bom pré-emergente bem posicionado, ele vai segurar a planta daninha por um tempo, né? As plantas daninhas que eventualmente ele não controlar, elas vão estar mais debilitadas para um pós-emergente controlar. Então aí tem dois lados já. Você vai possibilitar uma dianteira competitiva da cultura da soja, ou seja, a soja vai poder emergir no limpo, sair no limpo. Pensar a soja emergir na soja nova é um bebê praticamente sensível.
Então ela emergir, a planta daninha emergir do lado dela, a planta daninha vai roubar muita água, nutriente, luz, né, espaço dela. Então ela conseguir emergir no limpo, com bom pré-emergente, isso é algo extremamente benéfico. E aí as plantas daninhas que eventualmente emergirem, como eu falei, estarão mais debilitadas, terão um controle na pós-emergência da cultura da soja mais facilitado, um controle mais eficiente, um controle mais robusto, né? Então, assim, às vezes áreas que você ia fazer 2 ou mais aplicações de pós-emergente na cultura da soja, sem a utilização de um pré-emergente, quando você usa um bom pré-emergente bem posicionado, você às vezes faz uma aplicação só na pós-emergência. Ou 2, mas você consegue tirar uma. Áreas que você fazia 3, você faz 2. Áreas que você fazia 2, você faz uma. E só isso daí às vezes já paga o investimento do pré-emergente, né? Então, a gente tem que voltar a utilizar mais pré-emergente. Isso é quase que um consenso a nível nacional entre os pesquisadores, né? Hoje a gente está aí utilizando pré-emergente, algumas estimativas falam em cerca de 1/3 da área de soja do Brasil, ou algumas estimativas falam um pouco menos, outros um pouquinho mais, mas enfim, não passa disso. A gente tem muito o que crescer de área de soja com pré-emergente bem posicionado, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas a impressão que eu tive é que esse ano as lavouras estavam mais sujas. Sim, realmente é uma impressão, e é uma impressão real, né? Isso a nível de Brasil a gente consegue rodar bastante os nossos projetos de pesquisa, de extensão, né? Várias regiões do Brasil, e nesses últimos anos, não foi só esse ano, nos últimos anos a gente vê mais lavouras mais sujas, né? Mais infestadas com plantas daninhas, tanto folha larga quanto planta daninha folha estreita, né? Folha fina, né? Então, assim, a gente vê mais casos de resistência, mais plantas daninhas tolerantes sendo ali vistas no campo, né? Então, elas estão se adaptando também a diferentes regiões, por exemplo, algumas plantas daninhas que às vezes, um capim amargoso, uma planta daninha de clima mais quente, né? Clima mais tropical e tal. Tem capim amargoso no Rio Grande do Sul hoje causando problema, então isso está se adaptando. Por outro lado, tem plantas daninhas que às vezes falavam, a planta daninha de clima mais frio, mais temperado, ela está subindo para clima mais quentes. Algumas plantas daninhas que falavam há pouco tempo atrás, caruru, trapoeral é planta daninha que vai bem só em solo mais fértil. Mas os solos hoje a gente está corrigindo melhor, eles estão mais férteis, então elas estão se difundindo. Então, tem diferentes espécies de plantas daninhas, de diferentes gêneros, espécies, né, nas diferentes regiões do país. Então, está crescendo o problema, está aumentando o problema. E é como eu falei, os herbicidas estão voltando a ter um protagonismo muito grande, como tinha na década de 90, né, que a gente usava às vezes menos inseticida, fungicida em alguns sentidos. Aí veio ferrugem da soja, aí veio a questão toda da importância do fungicida, né, muito direcionada. E aí pragas resistentes a inseticidas também, lagartas, né, percevejo e tal. E aí, às vezes, a soja RE criou essa zona de conforto que a gente já falou bastante, né? Mas agora, com a resistência das plantas daninhas, esse cenário todo que a gente trouxe, a área de plantas daninhas, ciência das plantas daninhas, que é a área para a qual eu trabalho, sou apaixonado por essa área, vem tendo o protagonismo que ela tinha na década de 90. Para você ter uma ideia até de dado, Divino, a gente tem dados de 2020, 2021 a gente não tem esses dados ainda disponíveis, né, nas plataformas do governo federal, mas de 2020 a gente tem esse dado disponível, pensando em tudo que for comercializado de defensivo no Brasil em 2020. Herbicida, inseticida, fungicida, caricida, todos os cidas aí, classificado como agrotóxicos de acordo com a nossa legislação atual, né, mais os defensivos aí, pesticidas, como preferirem chamar, de tudo que for comercializado no Brasil em 2020. 60%, para ser mais exato, 61% foi herbicida. Então, mais da metade de tudo que foi comercializado em 2020, defensivo, pesticida, queiram chamar como preferir, né, foi herbicida. Então, para mostrar o quanto é importante, pensando em quantidade de toneladas comercializadas, né? Então, a área de plantas daninhas está tendo, de novo, essa grande importância que ela tinha no passado, né? De forma generalizada, você acha que às vezes o produtor deixa para se preocupar com o manejo depois que o problema já está instalado? Ele não dá muitas vezes a importância ao manejo antecipado? Com certeza. Às vezes, assim, isso não é crítica ao produtor, né? Como eu falei, a gente é de família de produtor e tudo, mas, assim, o brasileiro como um todo, a gente muitas vezes espera ver o problema para depois reagir ao problema, né? Então, a gente é muito reativo, a gente não é muito proativo, né? De se preparar antes, né? Então, a gente tem que ser mais proativo, fazer esse manejo mais consciente. Como até comentei já, infelizmente, a gente acaba aprendendo pela dor, não pelo amor, né? Então, a gente tem que conseguir se antecipar ao problema. Então, ou seja, o pré-emergente é um exemplo clássico disso, né? Você usar o pré-emergente, você usa o produto antes de ver a planta daninha na área. Então, às vezes, o produtor tem uma dificuldade maior em usar o pré-emergente porque ele quer ver a planta daninha para fazer o controle. E o pré-emergente você usa antes, né? E também para a planta daninha de forma geral. Você tem que pensar em controlá-la no menor tamanho possível. Planta daninhas jovens, pequenas, né? Porque a planta daninha maior ela vai ter um controle mais dificultado, vai ter mais área foliar, vai ter rotas metabólicas ali e tudo mais, que vão dificultar o controle pelo herbicida. Então, quanto menor, mais eficiente vai ser o controle. E aí a gente vai somando erros, né? Deixando essa planta daninha perenizada de uma cultura para outra, de um sistema para o outro, né? E aí fica muito em cima do herbicida na pós-emergência e plantas daninhas fora do ponto. Aí aumenta mais ainda os problemas de escape, de resistência e assim por diante.
Esse ano eu vi muitas discussões em grupos de produtores, grupos de WhatsApp, a respeito da dessecação pré-colheita. Muita gente questionando a eficácia, a importância e outros questionando como fazer. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da importância da dessecação pré-colheita. Sim, esse é um tema muito importante, né? A gente tem hoje resultados mais recentes de levantamentos que a gente tem acesso também. Mais de 60% da área de soja do Brasil tem dessecação pré-colheita. Alguns levantamentos falam 62% e tal, ou seja, é mais da metade da área de soja do Brasil tem dessecação pré-colheita. Então é uma prática extremamente importante, a magnitude dessa prática também, né? E nesse último ano teve uma característica em particular que foi o quê? O banimento do paraquat, né? Que se concretizou ano passado, durante todo o processo que a gente sabe, né? A gente ouviu falar bastante disso. E aí o paraquat tinha uma parte de comércio muito grande, né? Um produto muito utilizado no Brasil. Chegou lá a ser comercializado nos últimos anos de comercialização dele, é próximo a 80 milhões de litros, né? Então, assim, é um produto amplamente utilizado e ele saiu, deixou uma lacuna muito grande no mercado. E aí somou-se isso à infelicidade da pandemia que tivemos, né, nesses últimos anos, e aí faltou produto. Resumindo, né, faltou produtos para dessecação pré-colheita da soja. Isso gerou um transtorno muito grande por parte dos produtores, a gente entende isso, né? E aí tinham as ferramentas mais conhecidas, né? O DIQUAT, um substituto mais próximo do paraquat, um outro não tão próximo, mas também com uma eficiência interessante, né? Bem interessante, um pouco mais lento, né? O glufosinato, né? Também posicionado. E aí mais recentemente tivemos alguns inibidores da Protox, né? Posicionados para dessecação pré-colheita. Então lá o safenacil, flumethoxazine e carfentrazone, né? Podendo ser utilizado a dessecação pré-colheita. Esses Protox, eu faço uma ressalva, né? A gente não posiciona eles isolados, mas sim associados. Associados o quê? Associado ao próprio DIQUAT e glufosinato que eu acabei de comentar. Então eles vêm a somar muito os inibidores da Protox, né, nessas misturas. O que mais a gente vem utilizando nesses últimos anos, né, em pesquisa, até auxiliamos nos trabalhos que puderam cravar os bons posicionamentos, digamos assim, foi o carfentrazone. Né? Então o carfentrazone é associado aí a DIQUAT, a glufosinato nessa dessecação pré-colheita com bons resultados, né? Essa dessecação pré-colheita da soja e também os outros benefícios que a gente espera, né? Então, de uniformizar a lavoura, antecipar ela e ajudar no manejo de plantas daninhas no final do ciclo para propiciar uma próxima cultura, que na maioria dos casos é o milho safrinha, né? O milho segunda safra, uma próxima cultura no cenário mais limpo, né? Mais livre de plantas daninhas. Essa zona de conforto que o produtor está sendo obrigado a sair dela, você acha que isso vai trazer quais benefícios no médio e no longo prazo? Isso daí, assim, o que a gente espera, né, que tenha uma conscientização maior, controlar essas plantas daninhas menores, né, utilizar mais pré-emergente. Um outro fator que a gente comenta em paralelo, coisa divina, o técnico de campo, né, o bom técnico de campo hoje, tem muito engenheiro agrônomo sendo formado, né, mas o bom técnico de campo hoje, ele vai se diferenciar nesse cenário de dificuldade, né, e de benefício que o produtor vai ter, que foi essa pergunta mais específica. Ele, além de ter uma lavoura mais limpa, né, não só a parte estética, né, livre de plantas daninhas, ele vai poder alcançar maiores patamares de produtividade. Então, isso seja na soja, seja no milho que vai vir na sequência, ou seja outra cultura que ele vai fazer, pensando mais a sul, a gente vai ter os cereais de inverno, o trigo e outros cereais de inverno, ou seja, outras culturas que vão ter no Brasil, outras tantas culturas que a gente tem. Nosso sistema de produção abençoado aí que permite isso, né? A gente consegue ter uma área mais limpa de uma safra para outra. Então, a cultura, como eu disse, vai alcançar níveis de produtividade mais altos e vai possibilitar um sistema mais livre de problemas. Então, a planta daninha, ela é muito, muito difícil, né, no que se refere à perda de produtividade, né, um impacto muito grande, mas ela também, muitas vezes, hospedeira de pragas e doenças, nematóides. Né, então você consegue ter um cenário mais benéfico em vários sentidos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Falou de técnico aí, ainda há espaço para o técnico de escritório, aquele que fica esperando a foto no WhatsApp, ou o momento é de ir para o campo, pôr o pé no chão e observar o que está acontecendo para ter o resultado esperado? Não, com certeza. Essa é uma pergunta às vezes, que nos fazem muitos nossos alunos, né, os nossos queridos alunos aí da universidade, né? Alguns não têm muita afinidade com o campo, né, nesses últimos anos, e pós-pandemia agora a gente está com uma complexidade maior ainda, né, Divino? Então, assim, depois dessa pandemia, às vezes, né, tem uma série de problemas ali, os alunos, às vezes, não estão com muita vontade para o campo, alguns deles, né, obviamente. E aí, assim, quer mais trabalhar em escritório e tal. Aí tem a questão das inovações, né, não só as mídias sociais, mas aplicativos e tal, e drone, isso, aquilo. Tudo isso é muito benéfico, as inovações biotecnológicas, as inovações digitais, né, vão ajudar, mas ainda é essencial ir para o campo, né. Então, a gente fala o agrônomo, né, ele ainda é essencial, né, engenheiro agrônomo, bom engenheiro agrônomo. Como em outras profissões, a parte digital, né,
As inovações estão substituindo muito outras profissões. Na área agronômica, de certa forma, ela pode substituir, mas nunca vai substituir totalmente, porque o agrônomo tem que ir para o campo, ele tem que ir lá ver quais espécies de planta daninha que ele vai ter, qual que é o cenário que ele tem no campo, qual que é o ambiente que ele tem para poder posicionar bem os herbicidas, seja em pré-emergência, seja em pós-emergência, né? Olhar o solo, a textura de solo, a palha que tem, o sistema de produção, qual cultura tinha antes, qual vai ter depois, né? Então é muito importante essa percepção de estar ali caminhando a lavoura, observando essa lavoura, né? Identificando isso, não só o agrônomo de caminhonete também, que olha do vidro da caminhonete e faz o posicionamento, né? Descer de fato sujar a botina, né? Você acha que quando a gente fala em tecnologia, está faltando muito hoje fazer o arroz com feijão? Usar a tecnologia favoravelmente, lógico, mas voltar à base, voltar ao arroz com feijão? Não, com certeza. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível, né? Seja a biotecnologia, os eventos transgênicos, outras tecnologias vindo no que se refere ao OGM, biotecnológicas, né? E tantas outras, né? Que a gente falou agora de ferramentas digitais, aplicativos, drone, que se fala muito, né? A moda do drone e tudo mais, mas ainda é essencial conseguir conciliar isso com os outros fatores, né? Conseguir conciliar isso com a observância como um todo, conseguir conciliar isso, entender bem o sistema para poder fazer a sua aplicação correta. No sentido de aplicação correta, né? O feijão com arroz, né? Quantas vezes a gente vê a aplicação né, de herbicida, inseticida, fungicida mal feita no campo, né? Às vezes o produtor tem um equipamento, um autopropelido fantástico, altamente tecnológico, mas faz a aplicação numa hora não boa, né? Por exemplo, com a umidade relativa do ar muito baixa, temperaturas muito altas, o equipamento às vezes não bem calibrado, né? E aí isso daí acarreta perdas muito significativas, né? Perdas de eficiência do produto e perdas de produtividade. O produtor não sabe disso? O técnico não sabe disso? Porque dia de campo não falta, informação não falta. Outra coisa, na entrega do equipamento, está faltando informação? A informação tem hoje, a gente está numa era de informação muito fácil, né? Muito rápida, né? Seja pelo WhatsApp ou tantas outras redes sociais, né? Então o acesso à informação está fácil. Comparar o que era 10, 20 anos atrás, né? Na minha época de graduação mesmo, que era internet restrito, aqueles computadores, aquelas máquinas trambolho, né? A gente não conseguia ter um acesso à informação. Hoje a gente tem. Muitas vezes falta conseguir aplicar essa informação de forma adequada. A gente tem tanta tecnologia, tanta informação, falta às vezes conseguir conciliar isso tudo para conseguir colocar lá no campo, né, aquele pulverizador altamente tecnológico, aqueles produtos com alta eficiência, né, um herbicida, por exemplo, e tudo mais, conseguir ter lá no campo essa interação, né, e ter o bom resultado esperado ao final, né? Então, é muita informação, mas tem que conciliar isso. E é a importância do engenheiro agrônomo de ir para o campo, de sujar a botina, né? Dentro dessa questão da informação, da pesquisa, hoje você mesmo colocou, tem muita informação. O resultado da pesquisa, ele está conseguindo chegar na ponta, ele está conseguindo chegar no produtor rural? Sim, esse é um aspecto muito importante, Vino. Até assim, a gente trabalha muito nesse sentido, né? A gente faz muita pesquisa, mas também faz bastante extensão rural, né? Não só a extensão rural presencial, digamos assim, no campo, né? A gente faz muita extensão rural digital, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu confesso que até hoje não me sinto muito confortável, às vezes, em atuar em redes sociais, em fazer vídeo, né? Mas a gente tem um canal no YouTube, por exemplo. Até fica o convite para os ouvintes aí, né? Seguirem o nosso canal no YouTube, sigam lá, digitam lá no YouTube ou no Google mesmo, Professores Alfredo e Leandro. Digitar lá no Google, digitar no YouTube, Professores Alfredo e Leandro, vocês vão encontrar o nosso canal no YouTube. Está aí próximo a 10 mil inscritos, né? Tem lá mais de 330 vídeos lá disponíveis, né? E a gente fez isso por quê, Divino? Porque a gente teve essa percepção, né? A gente produz muito artigo científico, a grande maioria deles a gente publica em inglês, em revistas fora do Brasil, né? Revistas aí de alto impacto, e essa informação não chega muitas vezes no técnico de campo. No agrônomo que está lá no campo, no produtor que está lá no campo, porque é um artigo publicado em inglês numa revista lá nos Estados Unidos, na Europa, e por N motivos ele não consegue ter acesso a isso daí. Então, assim, é importante ter essas outras ações, extensão rural, dias de campo, eventos como esse que a gente está aqui, para a informação chegar de fato onde precisa, lá na ponta. E aí as redes sociais podem ajudar muito, a gente tem que saber filtrar a informação significativa da informação, às vezes, o ruído, ali, a informação às vezes, distorcida que tem. Foi por essas e outras que a gente criou o canal no YouTube, a gente tem nossas redes sociais, Instagram, né? LinkedIn com o nosso nome próprio, né? Alfredo Albrecht, vocês vão achar lá, que a gente divulga as informações do nosso grupo de pesquisa, as informações que a gente produz, os resultados nossos, né, de pesquisa, a gente tenta divulgar o máximo possível, né? Muitas vezes, como eu acabei de falar, não me sinto confortável, né? Em estar ali nas redes sociais, assim como essa nova geração que veio já depois de mim, tem uma afinidade muito maior com rede social, não me sinto confortável, mas eu entendo que isso é extremamente importante para a informação chegar, a informação boa, a informação adequada, chegar onde ela precisa chegar, né?
Alfredo, o produtor que quiser conversar com você durante a feira, que quiser obter mais informações, quiser personalizar uma informação, como é que ele te acha? Na feira eu vou estar aqui principalmente aqui no stand dos parceiros da FMC, né? Nessa quarta e quinta-feira. E então, assim, o que a gente puder estar auxiliando aqui em soluções, né, na busca de soluções aí em conjunto para o manejo de plantas daninhas, esse manejo mais consciente, mais adequado, né, pode nos procurar aqui. E aí pelas nossas redes sociais, né, como eu falei, canal no YouTube, lá, professores Alfredo e Leandro Albrecht, redes sociais Instagram, LinkedIn, Facebook, né, até Twitter, a gente está lá. Às vezes a gente não consegue responder logo em seguida, porque é muito comentário, muita pergunta, mas sempre que possível a gente está lá tentando sanar as dúvidas de quem nos busca, né, com essas preocupações. E essas preocupações, pessoal, que vocês aí ouvintes têm, né, são bem pertinentes porque elas norteiam as nossas pesquisas, né? Então, dúvidas que vocês muitas vezes têm e nos perguntam por uma rede social ou pessoalmente em um evento, um dia de campo como esse, né, elas norteiam a gente, elas instigam a gente a produzir novos trabalhos no campo, a instalar experimentos no campo para trazer soluções para os nossos amigos produtores rurais. Né? Alfredo, sucesso no seu trabalho. Beleza, muito obrigado, Divino. Aí, como eu disse, né, pessoal, estamos disponíveis nas redes sociais, que a gente puder ajudar, estamos aí para isso. Meu bate-papo foi com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiola Albrecht. Aliás, deixa eu até pronunciar direitinho aqui como é que é essa assinatura dele. Ele vai soletrar aqui, porque às vezes o pessoal vai procurar Alfredo Alberto. Não é Alberto, não, é Albrecht. Como é que escreve esse Albrecht seu? Sobrenome alemão é meio complicado, né? Então é Albrecht. O final parece com Odebrecht, mas não tem nada a ver com a família Odebrecht, não. Albrecht, né? É A-L-B-R-E-C-H-T. Então, A-L-B-R-E-C-H-T. Então, vocês vão encontrar lá as mídias sociais nossas, né? Procurem lá, pessoal, que a gente puder ajudar, estamos aí para auxiliar. Muito bacana, gente, esse bate-papo, então, com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.